Olá, galera do canal Bíblia em Foco. Hoje é sexta-feira, 13 de março de 2020 e você está no quadro da semana Fica a Dica. Aproveito desde já para pedir o seu like, o seu gostei aqui em nosso vídeo no Fica a Dica desta semana. Aproveite também aí e nos ajude compartilhando esse vídeo com seus contatos, com as suas redes sociais. Comente se desejar. E você que é inscrito, ou não é inscrito, melhor dizendo, mas tem me acompanhado, aproveite, se inscreva e nos ajude a levarmos a palavra de Deus a mais lugares e também a mais pessoas. E se estamos hoje, nesse Fica a Dica, com o seguinte assunto ou tema. Existiu na história do Antigo Testamento, da Bíblia Sagrada, apenas o Mefibosete, filho de Jonatas e neto do rei Saul? Ou houve algum mais? É o que nós vamos ver nesse Fica a Dica de hoje, desta semana. Antes de começarmos o estudo, roda a vinheta. Meus irmãos e minhas irmãs, a todos vocês a paz do Senhor Jesus Cristo. Fique agora com o estudo do Fica a Dica desta semana, que é: no Antigo Testamento, na história narrada pela Bíblia Sagrada, existiu apenas o personagem bíblico Mefibosete, o filho de Jonatas e neto de Saul? Existiu apenas este Mefibosete ou houve mais algum? Se você não sabia, a partir desse momento você estará aprendendo que existiu mais de um Mefibosete. Então, não só existiu o Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul. Existiu mais um personagem da Bíblia, cujo nome também era Mefibosete. Meus queridos e queridas, amigos e amigos, vejamos bem um ponto importante para lermos aqui na Bíblia Sagrada. Eu inicio dizendo a vocês que além do Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, houve um outro Mefibosete. Então, o Fica a Dica hoje é que existiram dois Mefibosetes. O filho de Jonatas e neto de Saul, e o filho de Saul, meio-irmão de Jonatas, pois era irmão por parte de pai, mas a mãe era outra, pois a mãe de Mefibosete, do segundo Mefibosete que iremos ver, foi Rispa, e a mãe de Jonatas, por exemplo, é Ainoã. Então, o segundo Mefibosete aqui, ele era filho de Saul, logo tio do Mefibosete, filho de Jonatas. Então estamos falando aqui de dois Mefibosetes que houve na história do Antigo Testamento. O Mefibosete, filho de Saul, com a sua concubina Rispa, filha de Aia, e o Mefibosete, sobrinho do Mefibosete, filho de Saul, que foi o filho de Jonatas. Então estamos falando aqui de um tio e de um sobrinho. E nós temos como referência, falando a respeito dos dois, inclusive, a palavra de Deus que se encontra no segundo livro de Samuel, do profeta Samuel, capítulo 21, versículos 7 e 8, que diz o seguinte. Se você puder acompanhar, acompanha aí. Diz o seguinte: porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, no caso Jonatas, né? Por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os dois filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, Armone
e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. Então, como acabamos de ler, no versículo 7 e 8 do segundo livro do profeta Samuel, aqui está falando dentro, no contexto aqui da época, ali está a narrar a respeito do Mefibosete que foi poupado, que foi o filho de Jonatas, sobrinho do Mefibosete, que era filho de Saul, né? Dele com Rispa, a concubina. Então, o Mefibosete, sobrinho, foi poupado. O tio morreu. O sobrinho só foi poupado, o filho de Jonatas, nos dias do rei Davi, quando estava havendo uma seca muito grande acontecendo, como um juízo de Deus, inclusive, sobre a terra de Israel, por causa do massacre que no passado Saul havia feito com os gibeonitas. Aqueles que ficaram quiseram justiça. E Saul perguntou o que eles, Davi perguntou o que eles queriam. Ele disse que não queria fazer nada com ninguém de Israel, mas apenas aos descendentes de Saul. Foi quando morreram 7 filhos dele, matados pelos gibeonitas. Dentre eles foi o Mefibosete tio, né? O sobrinho foi poupado por causa do pacto que Saul fez com Jonas de preservar, né, honrar a sua descendência, né? E já o outro não. O filho de Saul com Rispa também foi um dos mortos, né? Esse Mefibosete aqui, o tio, podemos assim falar, o filho de Saul com Rispa, com a concubina, ele é menos conhecido. Eu não sei se você já tinha ouvido falar sobre ele, mas você está aprendendo nesse Fica a Dica que ele é o outro Mefibosete do Antigo Testamento. E interessante, da mesma genética, né? Parentes. 2 Mefibosete, 2 personagens com o mesmo nome. E parentes, né? Tio e sobrinho. Esse Mefibosete, como eu disse, é menos conhecido, citado apenas na Bíblia no versículo 8 do capítulo 21 do segundo livro de Samuel, que foi o que eu acabei de ler aqui para vocês. Esse, como eu disse, ele foi um dos 7 filhos mortos pelos gibeonitas nos dias do rei Davi. Já o Mefibosete mais conhecido, como eu iniciei falando, e o que mais se prega a respeito, né, é o filho de Jonatas, neto de Saul, né? Esse mais conhecido foi aquele que ficou aleijado dos 2 pés aos 5 anos de idade, quando, após os filisteus derrotar Saul e Jonatas e derrotar o povo de Israel, podemos dizer, eles veio agora para destruir os descendentes do rei, né, como era costume ali em Jerusalém. E para escapar de ser morto, a própria ama, que a Bíblia não diz o nome de Jonatas, entrou em fuga com ele, né, procurou correr, e com certeza a mesma deixou aquela criança cair e ele ficou aleijado. É o mais conhecido, né? Então, esse aqui é o que viveu muitos anos entre os rejeitados na cidade de Lodebar. Só corrigindo, eu disse que a mulher que entrou em fuga com Mefibosete foi a ama de Jonatas. Na realidade, foi a ama de Mefibosete, né? Ela foi quem, ao saber que os filisteus estavam chegando em Jerusalém para matar, né, os que ali estavam, destruir, e o alvo principal era os descendentes, ela logo pegou a criança para fugir. E na fuga, ela se descuidou, a gente podemos entender isso. O texto não fala desta forma, mas podemos entender. A criança, né? Diz o texto que a criança caiu. E pela idade da criança, 5 anos, não tinha condição de sair correndo sozinha. Ela foi carregada com certeza até para ter mais agilidade na fuga, né? Para uma pessoa adulta. Então ela veio ficar, o mais conhecido, o que ficou aleijado é esse aí, o Jonatas, o Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul. E o desconhecido,
o Mefibosete mais desconhecido, é o filho de Saul com a concubina Rispa, o tio do Mefibosete, filho de Jonatas, né? Muito interessante isso aí. A Bíblia tem um ponto aqui para a gente fechar. A Bíblia não fala como foi a morte do mais desconhecido, ou melhor, do mais conhecido. A Bíblia não fala como foi a morte do Mefibosete aleijado dos 2 pés, que era o filho de Jonatas. Nem o nome de sua mãe, e tampouco da ama de leite. Já o Mefibosete, tio, o filho de Saul com a concubina Rispa, esse a gente já aprendemos que quem é a sua mãe, que era a concubina de Saul, Rispa, que veio se casar com Abner após a morte de Saul. E sabemos o nome da mãe, sabemos que ele morreu pelas mãos dos gibeonitas, juntamente com outros 6 filhos descendentes do rei Saul. Já esse mais conhecido, o filho de Jonatas, o Mefibosete, ele é citado no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, 16, 19, e esse que nós lemos aqui, os versículos 7 e 8. Então, nós temos aqui cerca de 4 capítulos do livro do profeta Samuel que fala desse aqui, o filho de Jonatas. Além, é claro, aí entra mais um capítulo, que é no primeiro livro das Crônicas de Israel, que é o capítulo 8 e versículo 34, que também fala a respeito de Mefibosete. E é interessante que lá o nome ele já é chamado diferente. Esse Mefibosete foi um nome que se formou dentro da nossa língua portuguesa. Mas o seu nome originalmente de Mefibosete não é esse como nós pronunciamos no português. Isso foi uma transformação para o português, aí ficou Mefibosete. Mas na realidade, o nome de Mefibosete é o que está, como no original é esse aqui, ó. Primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 8, versículo 34, diz o seguinte: E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquissua, e a Abinadab, e a Esbaal. Esbaal. Esse era o nome de... Esse era o nome, eu li errado, na realidade o versículo aqui é o 34, que vai dizer como era o nome de fato de Mefibosete. E filho de Jonatas foi Merib-Baal. Esse era o nome do Mefibosete mais conhecido, filho de Jonatas. No original é assim, Merib-Baal. O nome Mefibosete é um nome que foi originado dentro da nossa língua portuguesa, melhor dizendo. E é importante dizer que o Mefibosete é um nome que significa dissipador ou exterminador da vergonha. Então, fechando aqui o que eu acabei de dizer, ele é chamado de Merib-Baal em primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 8, versículo 34, para substituir o nome de um deus pagão que era Baal. Colocaram então Bozete, que significa vergonha, ficando em português Mefibosete. Então foi para tirar desse nome essa parte do deus Baal, deus pagão, colocaram no nome no original que era Merib-Baal, acrescentaram Bozete, né? Daí veio, que significava vergonha, o nome português Mefibosete. Então estamos chegando aqui a esse fim, né? Estamos chegando ao final do Fica a Dica desta semana. E ficando aí para vocês a dica que no Antigo Testamento a Bíblia fala de 2 Mefibosetes, um filho de Saul, outro filho de Jonatas, logo tio e
sobrinho. Os dois personagens têm o mesmo nome, são parentes, né? Todos eles descendentes do rei Saul. A todos vocês, muito obrigado por chegar até aqui comigo. Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, o teu ministério. Que o Senhor nos dê aí um final de semana abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo Fica a Dica, na sexta-feira da semana que vem. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém.